O Mario usou várias transformações muito legais em Super Mario Bros. O filme. Mas você sabia que veremos muitas novas versões do Encanador na nova produção que vai ser lançada nos cinemas? Mario Abelha. Uma que seria incrível de se ver é a forma Mario Abelha, em que ele adquire as habilidades de uma abelha. Faz todo sentido que a gente veja essa transformação aqui, já que ela apareceu pela primeira vez justamente no jogo Super Mario Galaxy, a principal inspiração para a nova aventura cinematográfica do Mario, como seu nome deixa bem claro. O Mario Abelha surge quando o Encanador adquire um cogumelo abelha, que pode ser encontrado na galáxia de Hoenn-Hive. Se a gente vê um planeta cheio de abelhas em algum dos próximos trailers de Super Mario Galaxy, nós vamos ter certeza de que essa forma especial do herói vai dar as caras. E olha que essa é apenas uma das 13 novas versões do Mario que vão aparecer em Super Mario Galaxy o filme. Tá preparado? Porque agora começa mais um Team Videos incrível! Mario Caveira. Uma cena do primeiro trailer de Super Mario Galaxy que criou muitas teorias é aquela em que o Bowser está pintando um quadro com muita inspiração, até a gente perceber que esse quadro é uma pintura do nosso querido Encanador em forma de caveira. Isso parece mostrar que o Bowser ainda detesta o Mario com todas as forças. E sim, os dois ainda se odeiam, como podemos ver na cena seguinte. Porém, alguns fãs acreditam que essa pintura significa algo muito pior do que uma demonstração de ódio. A teoria é que isso seja uma dica de qual será o destino do Mario, o que significa que o destino do Mario pode ser que ele perca a vida. Bem macabro, né? Mas e se a pintura for ainda mais literal? E o destino do Mario for que ele vai se tornar um esqueleto? Nós vimos no primeiro filme e nos jogos que existem esqueletos que agem como se estivessem vivos, só que sendo esqueletos de tartarugas chamados de quebra-ossos. Eles já não têm mais vida, mas continuam se movendo por conta de algum tipo de força mágica. E se o Mario falecer e essa magia for usada para fazê-lo voltar como um esqueleto, um Mario Caveira, nesse estado ele poderia até mesmo servir aos vilões como um capanga poderoso, ao menos até Peach e Luigi encontrarem um jeito de fazê-lo voltar à vida. Mario Gato Preto. O Mario tem várias transformações engraçadas, mas uma das mais hilárias é o Mario Gato, em que ele adquire uma fantasia de gatinho bem engraçada. Apesar de ficar bem fofo, ele também ganha várias habilidades incríveis, como super agilidade e garras de gato. E talvez a gente veja uma nova versão dessa transformação, chamada Mario Gato Preto. Não podemos subestimar o Mario Gato. O Donkey Kong cometeu esse erro no primeiro filme e apanhou feio por causa disso. Mas imagine então um Mario Gato Preto. Caso você não saiba, gatos pretos são conhecidos pelo mito de que eles causam azar. Isso é apenas superstição e não pode ser levada a sério, porque gatinhos pretos são tão legais e fofos quanto quaisquer outros gatos, mas ainda assim é legal ver essa ideia sendo adaptada em filmes. Então, imagine só se o Mario Gato Preto tivesse as habilidades do Mario Gato normal, mas também fosse capaz de deixar seus inimigos com azar. Seria uma forma genial de deixar essa transformação mais poderosa. Mario Sapo. O nosso encanador favorito tem várias transformações relacionadas a animais, e uma delas, que ainda não apareceu nos filmes, se chama Mario Sapo, em que ele ganha a roupa de um sapo e adquire as habilidades de como pular alto. Existem indícios de que isso vai mudar logo, porque o trailer de Super Mario Galaxy mostrou essa forma sendo usada, só que pelo Luigi, o que também é legal, mas seria ainda mais legal ver o Mario usando-a. Como o irmão dele vai utilizar o modo Frog, quer dizer que o Mario pode muito bem também acabar usando essa transformação nesta mesma cena. Claro, não podemos nos garantir nisso, visto que o Mario não usou algumas transformações usadas por outros personagens na primeira produção, mas mesmo assim, existem chances que não devem ser ignoradas. Metal Mario. Super Mario 64 é um dos jogos mais importantes do personagem, e aqui temos uma transformação inédita, o Metal Mario, forma em que ele se torna de metal e fica indestrutível. É uma substituta para a forma invencível adquirida através da Super Estrela, que o Mario inclusive usou no final do primeiro filme. Como as Super Estrelas parecem ser bem mais raras no mundo dos filmes do que nos jogos, faz sentido o Metal Mario surgir como uma transformação menos difícil de se obter. Essa versão do personagem não é tão conhecida, mas algo incrível desses filmes do Mario feitos pela Illumination em parceria com a Nintendo
surpreendendo é que vemos elementos de vários jogos diferentes sendo misturados em cada produção. Até mesmo algumas coisas que não tiveram destaque nos jogos têm a chance de brilhar aqui. Um exemplo está justamente em um dos trailers lançados de Super Mario Galaxy, em que vemos um Ukiki, um animal que só teve destaque no jogo Yoshi's Island. Mas e aí? Qual dessas transformações você mais gostaria de ver no novo filme do Mario? Comente aqui embaixo #Mario junto com sua resposta para que a gente possa ler. Mario Boomerang. Como já falamos, o primeiro filme não teve medo de misturar jogos antigos com os novos, tanto que vemos o Mario Gato, mesmo com ele sendo do game Super Mario 3D World, de 2011. O jogo não é novo, mas parece que foi lançado ontem se compararmos com Super Mario Bros., que foi publicado em 1985. Outra forma que foi introduzida em 3D Land se chama Mario Boomerang. O nome é tão autoexplicativo quanto a maioria das outras transformações, com ele se tornando capaz de atirar bumerangues por aí, exatamente como o irmão Boomerang, um dos inimigos do encanador. Se já tivemos uma transformação de 3D World, por que não podemos ter mais? BD Mario. Existe um jogo incrível chamado Yoshi's Island, em que vemos o Mario quando ainda era um bebê. Ele costuma ser chamado de Bebê Mario. Muitos pensaram que essa versão dele nunca apareceria em uma animação, ao menos até que um dos trailers de Super Mario Galaxy, o filme, mostrou um bebê com um chapéu do personagem principal e outro bebê com o chapéu do Luigi, deixando claro que esses são o Bebê Mario e o Baby Luigi. Não temos certeza de como isso vai acontecer. O Toad está nessa cena junto do Yoshi, o que dá a entender que isso é uma cena atual e não um flashback. Ou seja, os irmãos Mario vão acabar sendo transformados em bebês. É provável que isso seja causado pelo Mago Kamek. Ele adora esse tipo de zoeira. Mario de Fogo. Todos nós esperávamos ver o Mario usando sua forma de fogo no primeiro filme, mas isso não aconteceu. A transformação da Flor de Fogo foi usada pela Peach e até mesmo pelo Donkey Kong, mas o Mario, nada. A Illumination quase o fez pegar a flor e não conseguir, só para zoar com a nossa cara. Mas, para nossa alegria, está totalmente confirmado que o Mario de Fogo aparecerá na continuação. Não estamos teorizando nem nada do tipo. Os trailers realmente mostraram o Mario e o Luigi usando flores de fogo, e é bem possível que aconteça uma cena de luta fantástica logo nesse começo. Mario de Gelo. A confirmação de que veremos Mario usando os poderes da Flor de Fogo aumenta as chances de que a gente veja outra versão do encanador neste filme, o Mario de Gelo. Transformação adquirida através da Flor de Gelo. Ao invés de disparar bolas de fogo, ele consegue criar bolas de neve congelantes. Inclusive, a gente chegou a ver essa transformação no primeiro filme, só que sendo usada pela princesa Peach no lugar do Mario. Ela utilizou os poderes das duas flores antes dele, mas faz sentido. A Peach é uma princesa que vive no reino dos cogumelos há muito mais tempo que o encanador. Mario de capa. Mesmo se você nunca tiver jogado um jogo do encanador italiano mais conhecido do mundo, com certeza já viu uma imagem do Mario usando uma capa. Ele não usa essa capa de vez em quando por gostar do Superman, mas sim porque essa é uma de suas transformações. Introduzida em Super Mario World, essa versão com capa do personagem surge quando ele pega uma pena mágica. Ao virar o Mario de capa, ele consegue voar igual a um verdadeiro super-herói. Sim, essa transformação se parece muito com outra que chegamos a ver no primeiro longa, chamada Tanuki Mario. É algo repetido? Sim, mas não é como se o Mario não pudesse ter transformações com utilidades parecidas. Como vimos a forma Tanuki no primeiro filme, faria todo sentido se víssemos o Mario de capa na nova produção. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Mega Mario. É muito engraçado que o Bowser tenha sido obrigado a comer um cogumelo azul, também conhecido como mini cogumelo, após ter sido derrotado por Mario e Luigi. Esse cogumelo encolhe quem o come. Mas você sabia que o Mario pode comer um cogumelo que o deixa gigante neste próximo filme? Essa transformação se chama Mega Mario e surgiu no jogo New Super Mario Bros. O encanador pode obtê-la ao comer um mega cogumelo, que é bem maior que um cogumelo comum e tem a cor amarela. É uma das formas mais poderosas do personagem e faria todo sentido se ela aparecesse, já que o mini
mini cogumelo deu as caras no longa anterior e o novo vilão, Bowser Jr., será muito poderoso. Dr. Mario. Essa versão da qual iremos falar agora, ao contrário das outras, não é exatamente uma transformação. O Dr. Mario é uma identidade alternativa do Mario que ele usa quando vai trabalhar como médico, ao invés de encanador. Sim, além de ser um herói destemido e consertar canos, ele também sabe medicina. Dado que o Mario do filme não parece ter nenhum conhecimento médico, achamos que essa versão dele será adaptada de forma diferente. Ele pode muito bem ser um parente do Mario que se tornou médico, visto que todos de sua família têm o sobrenome Mario. Também é possível que essa versão dele vire uma transformação especial, igual a todas as outras que citamos neste vídeo, que faz o Mario se tornar um médico profissional. Seria legal ver isso acontecendo? Mario Live Action. Existe algo que todos os fãs da Nintendo preferem fingir que nunca aconteceu, e esse algo é o filme Super Mario Bros. De 1993. Ao contrário da versão feita pela Illumination, o longa antigo é em live action e não é nada fiel à história dos jogos, o que levou o filme a se tornar um verdadeiro fracasso. Mesmo assim, ele é lembrado por algumas pessoas, que acham que é um filme tão ruim que acaba ficando engraçado. Então, imagine só se o Mario dessa produção antiga aparecer em Super Mario Galaxy o filme. Os fãs mais velhos iriam à loucura. Só que Bob Hoskins, o ator que interpretou esse Mario, infelizmente faleceu em 2014. Então, essa participação especial teria que ser feita usando efeitos especiais, com autorização da família do ator, ou então de uma forma meio discreta, com esse Mario em live action aparecendo apenas do pescoço para baixo, o que já seria o suficiente para os fãs fiéis do encanador pegarem a referência. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!